ainda. Eu gravo a aula, né, vai começar a gravar daqui a pouco. Sim, beleza. Então, a aula gravada é aula de artes laborais. Aula gravada, artes laborais, eixos 7A e 7E, no Não, dia ele 7 mandou. de 5 de 2021. Não, ele mandou. Então, quando vocês quiserem ver, é só clicar lá, entrar na sala e ver a aula gravada, tá? Quer falar, Selenita? Vamos lá. Se quiser falar, é só abrir o áudio e falar. Então, vocês estão vendo minha tela. Vocês estão vendo a turma do 7B, a turma de Josélia, de Selenita e de Adinael. Eu vou ficar no nome dos três e dizer o seguinte: eu sei que o 7B chegou agora, né? E eu tenho ainda tentando para ver se vocês conseguem entregar essas atividades atrasadas, que são atividades da primeira unidade. Eu vi até Ramon mandando áudio agora para a turma do 7B, dizendo que alguns professores estão deixando, outros não, porque já passou um tempo, entendeu? Muito tempo. Mas mesmo assim, ainda vou deixar mais uma semana para que vocês entreguem todas as atividades da primeira unidade, mas só mais uma semana, tá? E que vocês entreguem essa de hoje, que tem uma atividade hoje, tá? Além de todas as outras. Então, quando eu clico aqui em Dinael, eu percebo que eu já corrigi uma atividade dele, tá vendo? Tá corrigida aqui, ó. Mas as outras, Adinael, né, algumas outras, a maioria, tá tudo pendente, tá vendo? Aqui, ó, pendente, pendente, pendente. Você não chegou lá ainda. Então, veja essas atividades que você tem para fazer, tente fazer nessa semana, entregue tudo, eu ainda vou corrigir. Eu percebo que você entregou também uma atividade lá na semana 2, se eu não me engano. Certo? Então, as outras você vai ter que correr atrás aí. Deixa eu ver alguém. Alguém levantou a mão. Joélia levantou a mão. Josélia. Quer falar, Josélia? Quero. Eu queria saber se eu também posso fazer. Sim, todo mundo. Eu vou mostrar você lá. Todo mundo. Ok, obrigada. Então, a Dinael, de nada. A Dinael tá aí. Aí eu só vou mostrar para vocês se você fez alguma, Josélia, rapidinho. Josélia. Aqui. Muita gente dessa turma não aceitou o meu convite, né? Tá tudo lá sem convite, sem aceitar nada. A gente não tem nada. Mas enfim, tá aqui, Josélia, ó, tá vendo? Tá tudo pendente. Mas aí é porque você chegou agora, entrou agora. A gente compreende, mas tenta ver essa semana, tira esse final de semana para você fazer essas atividades. Ok, obrigada. Beleza. Larissa quer falar? Sim, eu quero saber se eu também estou com muita atividade pendente. Eu vou passar. Eu só vou terminar aqui mais um aluno, Selenita, e vou para te mostrar. Tá certo. Ô, Selenita, quero falar com a senhora de novo. De novo. A senhora não entrou no Google Sala de Aula ainda. Não é isso? Me confirma aí. Viu, Ramon? Se você puder dar uma ajuda depois, mais próxima de Santa Selenita, você percebe aqui, ó, ela não aceitou ainda, tá vendo? Aí, ó, convidada, mas não Certo, aceitou ainda. certo. No caso, eu tava até falando com ela nesse instante, né? Que ela tava perguntando como é que fazer para entrar pelo notebook. E eu falei com ela que precisava do e-mail do Enova, né? Então eu vou ver com ela se. Ah, Pra ver tá. qual é a dificuldade dela. Dificuldade, né? Até onde ela foi, na verdade, né? Isso. Beleza. Obrigado aí.
Então, Selenita tem atividade para entregar. Ela nem aceitou ainda a sala de aula, então ela tem todas as atividades para entregar, viu, Selenita? Quando você estiver aí dentro dessa sala de aula, você vai poder entregar todas as atividades dentro dessa semana atrasadas. Mas veja com o Ramon, ele vai te ajudar aí, Mino de ouro, com todos vocês. Mas ele parece que é pra reta. Né, Ramon? Já agradecendo aí a força que você Valeu, nos valeu. dá. Pro 7A, vamos ver a Clarice. Pessoas. Aqui, Larissa. Pronto, Larissa, tá aí. Essa atribuída aqui, ó, é a de hoje, tá? Tá atribuída só. Claro que você não fez ainda, porque eu postei hoje. Eita. Larissa, você tem todas pendentes. Vixe Maria. Então eu só entreguei atividade de matemática e de física, misericórdia. Ai, Todas, Jesus. todas. E essas três Pelo mesmo envolvidas? motivo lá, Vou ir atrás você do prejuízo. pode fazer. Você Certo. pode fazer dentro dessa semana. Foca essa semana em artes laborais. Esquece as outras. Certo. Então, você tem todas. De fato, aqui, o pendente. É porque você tá com você e você não entregou, entendeu? Essa é essa a situação. Entendi. Aparece para você fazer e você não me entregou. Beleza. Tá. Deixa eu olhar aqui, Ramon. Eu tenho certeza que eu esqueci algumas do seu, professor, mas foi falta de tempo. Você esqueceu uma. Eu estava corrigindo hoje e eu Foi vi. só uma? Foi só uma. Porque Ou toda não? hora eu entrava pra ver alguma pendência. Aí, professor. Não foi uma, não. Foi várias, porque eu corrigi e dizia assim: gente, Ramon não entregou atividade. Pois é. Foi Olha aqui, quando Ramon. chegar, professor. Ó. As de março, tá vendo? Entregue. Beleza. Aí, uma aqui, ó. Atividade 1, atividade 2. Uma entrega, a outra não, tá vendo? Pendente, você não entregou. Vou lá dar uma olhada, professor. Empreendedorismo digital, pendente, tá? Ó, Aí tem essa aqui, desafio da trilha 4. Até a presença está pendente, né? A presença eu não conto, mas tá pendente, você não deu presença. É E porque essa não. é a última, né? Que eu Eu postei esqueci. hoje. Eu chegando tarde, professor, acabei esquecendo. Mas eu toda hora olhava lá se tinha atividade pendente. Mas eu sentia que a do seu tinha alguma lá em aberto lá. Aí tanto é que eu falei assim, foi mal aí. Mas eu vou responder esse negócio aí, professor. Pode ficar tranquilo. Tranquilo. Eu vou, como todo mundo, né? Teve uma semana para tudo, para deixar tudo em dia, né? Assim como tem todos, né? Assim, eu vou até postar uma mensagem no grupo, né? Do 6A, 6B, 7A e 7B, dizendo deixar aberto, né? A sala para entregar essa atividade para mim. Dos 4 eixos. E é isso. Josélia do B, já falei. Beleza. Tranquilo. Vamos para. Deixa eu postar a presença de hoje, né? Que eu não postei. Deixa eu ver. Deixa eu ver se o 7A eu já postei.
Aqui tá tudo bagunçado. Deixa eu tirar isso aqui. Excluir. Pronto, aqui tem a unidade 2, e aí acima da unidade 2 que vem a primeira semana. Aí eu tenho que clicar aqui, ó, em presença. Vocês entram daqui a pouco aqui no site AI e responde isso aqui, ó. Presença, tá? Vou postar aqui agora. Pronto, já estei lá. Aqui é sem nota. Data de entrega até hoje. A gente... Não está demorando para postar. A internet hoje estava ruim em todas as reuniões que eu participei. Parece que tem um dia que eu trouxe aqui um texto bem simples hoje. Eu não pude nem trabalhar com a lousa, porque aqui a internet não ia me dar, com certeza, para usar um quadro. É muito fraco. Então eu preferi fazer uma atividade bem simples hoje, falando do Dia do Trabalho, né, que aconteceu agora dia 1º de maio. Foi, se eu não me engano, sábado passado. Então é um texto bem simples. E depois tem uma atividade no Google Formulário. Tá? Então esse texto aqui, deixa eu abrir ele aqui. Eu só não postei aqui, peraí, deixa eu só fazer uma coisa. Eu não postei presença no eixo 7B, quer ver? Se não passa do horário. Pronto, o eixo 7, perdão, o eixo 7B também está com a presença lá. Vou botar por aqui mesmo. Bom, hoje vamos fazer uma leitura do texto sobre trabalho, né, em homenagem ao Dia do Trabalho. Como o nome da disciplina da gente é Artes Laborais, né, Artes e Atividades Laborais, eu vou falar de trabalho, né, por vim da palavra latim de labuta, né, laborais vem de labutar, de fazer, de construir. E nada mais nada menos o conceito de trabalho é construção, né, é progressão, enfim. Em seguida, responda as questões do formulário deixado como atividade. Então, as questões que estão no final desse texto, eu transformei em um Google Formulário, né? E aí tá lá na outra atividade, né? Atividade para essa semana. Então, o trabalho está aqui.
trabalha, essa grande massa, né? Essa mão de obra. Se você olhar para... Alguém chegou, peraí. Núbia. Aqui, Núbia. Boa noite, Núbia. Bom, voltando cá. Então, assim, se você parar para pensar, gente, né? Pense nessas empresas. A gente, né? Eu sou funcionário público. Beleza, mas se eu tivesse dentro de uma empresa, vamos lá, uma empresa de telemarketing. Aí você olha, vamos olhar agora lá para o dono da empresa, um bilionário, que ganha dinheiro. Aí quando você olha na posição do dono da empresa de telemarketing, você olha para baixo e vai para a ponta, a galera que está trabalhando, a galera que está ligando, recebendo ligações, fazendo cobrança, há uma grande quantidade em massa de pessoas que trabalham nessas funções. Quando você olhar por um macro, o quanto a empresa ganha de lucro, isso tudo é fruto do trabalho daquela pessoa lá na ponta. Os donos de empresas, né, grandes empresários, ele ganha pela quantidade de pessoas que trabalham, que resultado para eles. Então é uma grande massa. Aí quando você vai com a crise, você é uma grande massa de manobra. Essa massa que é a gente que trabalha, que está lidando duro na ponta, e que o patrão lá no topo da pirâmide, ele não trabalha nada, na verdade, mas na verdade a força maior está naquela grande massa que faz o trabalho mais duro e mais árduo para ele, né? Então, o que eu estou querendo que vocês façam essa comparação é que vocês se vejam, né, o quanto vocês representa nessa fatia do valor em reais que é convertido para a empresa que você trabalha, né? E que quando você pensa no seu salário, é tão irrisório em relação ao lucro dessa empresa que você trabalha. Então é esse olhar crítico que você tem que começar a pensar, né? Ele ganha pela massa, pela grande quantidade de pessoas que trabalham naquela empresa. Seja isso em qualquer setor, né? E eu estou falando de telemarketing. Mas as empresas que trabalham com produção, por exemplo, né? Isso fica tudo muito mais visível, né? Ele paga um valor tão pequeno para aquela grande quantidade de pessoas que fazem o trabalho mais importante de uma empresa. Entendeu? Então, estou querendo dizer que essa grande massa que está ali trabalhando, botando aquela fábrica, né, para frente, é a parte principal do ganho, né, da alavancagem dos valores em reais que a empresa detém, né, e ficando cada vez mais bilionário. Então, falar de trabalho, a definição, o que é que a gente pode dizer o que é trabalho, né? Podemos definir trabalho como qualquer atividade física ou intelectual, realizada por um ser humano, né, por ser humano, cujo objetivo é fazer, transformar ou obter algo. De fato, você faz, você transforma e você obtém algo, são o que movem a definição de trabalho. Deixa eu botar menor aqui. O trabalho na vida do homem. O trabalho sempre fez parte da vida dos seres humanos, né? De fato, ele transforma, né? Quem nunca se viu, né? A necessidade do homem. Quando eu falo homem, é homem, animal, homem, mulher, né? A necessidade da gente de trabalhar, a necessidade da gente de trabalhar para mudar, a necessidade da gente de trabalhar para crescer, né? Para construir uma família, para você mudar de status ou para você na casa, porque de fato a gente transforma, né? A gente trabalha e transforma as coisas, né? Essas coisas, sejam elas para si, sejam elas para satisfação pessoal, ou sejam elas para transformação mesmo em objeto. Você pode transformar, por exemplo, eu consegui comprar um carro. Mas por que você conseguiu comprar um carro? Fruto
no seu trabalho. Foi uma transformação que você fez, né? Você pode olhar para aquele carro e dizer assim, foi o suor que eu dei ali 8 horas por dia durante 5 anos. E eu consegui conquistar aquilo. Para outros, foi um ganho, um presente, mas para outros foi uma labuta. Então, o trabalho de fato é esse, né? Ele faz parte da vida do ser humano, é através dele que as civilizações conseguiram se desenvolver, de fato, você consegue essa transformação toda e alcançar o nível atual, o nível que a gente está hoje. O trabalho gera conhecimentos, riquezas materiais, satisfação pessoal e desenvolvimento econômico. Por isso ele é sempre e foi visto, por isso ele é sempre e foi muito valorizado em todas as sociedades. Diferença entre trabalho e emprego. Você sabe qual a diferença entre trabalho e emprego? Alguém pode me dizer aí? Eu devia ter perguntado isso antes, né? Alguém sabe a diferença entre trabalho e emprego? É como diz aí, né, professor? Trabalho a gente sempre encontra, né? O emprego que é o problema, né? Porque a gente sempre consegue fazer algum trabalho para conseguir alguma remuneração. Já o emprego é mais destinado para, tipo assim, a uma empresa, né? Algum órgão que que a gente acaba se filiando, né? Sendo contratado para aquela empresa e nós temos aquela função para fazer. Desempenhando, de fato. Você tem um contrato, você tem uma função a exercitar, né? E o trabalho é qualquer tipo de serviço que você só em um produto, uma transformação. De fato, a diferença é o emprego é muito deixado a uma função pública, por exemplo, a um cargo de exército. Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Bem, dia do trabalho, né? Que é comemorado no dia 1º de maio, né? Que foi, inclusive, passamos agora por esse tipo ou por essa data, que foi no sábado passado. E aí vem uma imagem, né? O trabalho escravo no Brasil. Trabalho escravo. Vamos abolir de vez essa vergonha. Vocês acham que existe ainda trabalho escravo no Brasil? Com toda certeza. Com toda certeza. Alguém mais acha? Alguém mais conhece? Né? Quer denunciar? O que é um trabalho escravo, né? Como é que configura? O que é que tipifica o trabalho escravo? Quais são as características de um trabalho escravo? Se aquele trabalho que eu faço, ele não é voluntário, né? Ele é de coação, ele é exigido de mim, mas sem meus direitos, ele cessa meus direitos, é um trabalho escravo, né? Existem algumas definições, tem um texto abaixo muito interessante, que a gente vai falar um pouco sobre esse tipo de trabalho, e que de fato, como Ramon ratifica aí na fala dele, existe muito, né? A cada momento que a gente está falando na nossa aula aqui, a cada segundo que a gente está trabalhando com esse tema, que é tão vergonhoso para o Brasil e para o mundo, alguém descoberta em trabalho escravo, né? A cada momento, a cada hora que se passa. Aquelas notícias que aparecem na televisão, né? Foi encontrada uma pessoa em cativeiro, né? Ou seja, era submetida a trabalho escravo, né? Era similar a um escravo. Não saía nunca na rua, nunca viu o sol, desde pequena, e a pessoa está lá com 50, 60 anos. Imagine o quanto de tortura tem na cabeça dessa pessoa, né? O quanto de sofrimento psicológico, físico, essa pessoa já passou, né? Passando por esse tipo de situação. Para o artigo 149 do Código Penal brasileiro, o crime de escravidão é definido como reduzir alguém à condição análoga de escravo. É uma definição bem simples e bem direta, né, e bem reta. Quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornadas exaustivas, quer sujeitando
a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Já a Organização Internacional do Trabalho, OIT, caracteriza, né? Caracteriza a prática como todo trabalho ou serviço exigido de um indivíduo sobre a ameaça de uma pena qualquer para o qual não se apresentou voluntariamente. Então, se eu não me apresento voluntariamente para fazer aquele serviço, ou ao mesmo tempo eu sou coagido para fazer aquilo, né? Eu sou através de uma ameaça, né? Ou uma pena a pagar, isso é um trabalho escravo. Todo trabalho, cadê? Aqui. Ou seja, na escravidão moderna, né, que é uma escravidão moderna, pode tipificar assim, né? A escravidão moderna não há tráfico nem comercialização como havia, né? Na época da colonização, como acontecia à época colonial. Mas a privação da liberdade continua sendo a principal característica da prática. Então, você privar uma pessoa da liberdade dela, você está colocando essa pessoa a serviços de escravidão, né? Análogo a serviço dos escravos. E olha que a abolição da escravatura já passou, né? Já aconteceu. Luiz Machado, responsável pelo projeto de combate do trabalho escravo no Brasil, da OIT, acredita que as condições atuais são ainda piores. Imagine, olha que dado importante e interessante. Ele diz que as condições atuais que se vive hoje, em pleno século, né, são ainda piores do que as sofridas pelos negros no século XIX. Então, estamos pleno século XXI, né? Hoje em dia, o índio é descartável. Se o trabalhador ficar doente ou morre, é fácil achar outra pessoa que vai ser a isso. Antigamente, os negros podiam ser castigados fisicamente, mas eram bem alimentados. Já saudável e forte era muito mais valioso, né? Hoje, além do maltrato, existem outras que são feitas. Segundo estimativas da OIT, em 2005 havia 12,3 milhões, né? 12 milhões e 300 mil vítimas na Ásia. No Brasil, os números também não são animadores. Segundo cálculos da Comissão Pastoral da Terra, existem mais 25 mil pessoas, existem no país 25 mil pessoas. Entre 2004 e 2008, o Ministério do Trabalho resgatou 21.677 trabalhadores nessa situação. Nesses casos, o empregador é obrigado a pagar a indenização aos ex-funcionários, que também recebem seguro-desemprego por 3 meses. Então, esse soube, né, já que a gente está falando do Dia do Trabalho, de maio, ele traz um pouco dessa alusão, né, dessa sinalização do trabalho escravo, que ainda é praticado, que ainda existe em grande quantidade, que ainda está escancarado, né, no nosso país ou no mundo afora. E que isso ainda vai perdurar por muito tempo, né, porque as investidas, né, para se descobrir e para evitar esse tipo de genocídio, que podemos chamar assim, ela é muito branda, né? As penas são brandas. Eu não quero nem entrar nesses acontecimentos que estão, né, que aconteceram agora, inclusive, né, com a morte dessas crianças. Mas é o que a gente pode fazer uma comparação
esse texto que a gente trouxe sobre o trabalho escravo, né? A gente acha que isso nunca mais vai ser, ou quando você assiste uma televisão, é o que mais se vê por aí, pô. E você, de fato, é difícil acreditar que isso acontece, mas acontece. Como o Ramon provavelmente disse no início da aula, que é muito comum, né? E aí eu trago no final desse texto alguns questionamentos que foram questionamentos que eu coloquei lá no final, perdão, que eu coloquei lá na atividade no Google Classroom, no formulário dentro do Google Classroom. Então aqui o questionamento como podemos definir trabalho, né, conceito, né, ou seja, falar da importância do trabalho, né, da força do trabalho, a importância quanto ao crescimento, quanto à valorização, quanto à mudança mesmo da sociedade, né? Qual a diferença entre trabalho e emprego? Você pode encontrar no texto, ou você pode também ir para além do texto. Você pode ir para a internet, pesquisar em alguns lugares esse tipo de questionamento. E trazer outras abordagens, né, dessa diferença. O que é crime de escravidão, segundo o Código Penal brasileiro? Então, pesquisa isso dentro do texto ou fora do texto. Faça uma pesquisa e descreva em poucas linhas como você resume trabalho escravo no Brasil. Então aqui você faça um pequeno parágrafo, um pequeno texto e faça esse resumo, né, do que é o trabalho escravo no Brasil. Tá? Essa atividade, se vocês olharem aqui, ó, ela está aqui, ó. Atividade 1, unidade 2, tá? Já está atribuído para vocês. Aqui vai aparecer o nome de vocês, tá? Aqui tem meu e-mail. Mas quando vocês abrirem, vai aparecer o nome de vocês, porque ele vai catar imediatamente o e-mail do Enova, tá? E aqui você responde como podemos definir o trabalho. Deixa eu ver se foi como. Deixa eu ver se eu tenho como, porque eu tenho como. Deixa eu ver se eu tenho resposta curta ou resposta longa. Porque se eu botei resposta curta, você pode trazer uma resposta maior, né? E aí não poder escrever muita coisa aqui. Aqui, não, parágrafo. Tudo parágrafo. Então você pode trazer uma resposta um pouco mais comprida, né? Não é resposta curta, não. Parágrafo. Aqui já tem uma resposta. Acho que foi Kaline. Enfim. Cadê? Pronto, então aqui, deixa eu botar para cá. Então aqui você tem aqueles questionamentos, tá? Como podemos definir trabalho, por que o trabalho é valorizado em toda a sociedade, qual a diferença entre trabalho e emprego, né? Foram questionamentos lá, alguma outra que eu mudei um pouco. O que é crime de escravidão, segundo o Código Penal? E faça uma pesquisa que descreva em poucas linhas como você resume trabalho escravo no Brasil. Então, esse formulário vocês podem estar usando esse tempo, né, fazendo agora, se vocês quiserem, tá? Já atribuído para vocês. E eu fiz uma aula pequenininha justamente por causa da internet, que eu não sabia nem se eu ia conseguir dar essa aula hoje, por conta da internet aqui. Mas é isso, gente. Alguém quer tirar mais alguma dúvida, fazer questionamento, alguma pergunta? Professor, por enquanto acho que o senhor explicou bem aí. Tá tudo tranquilo, né? Com esse material também lá disponível lá, a gente consegue encontrar as respostas das perguntas do formulário lá, não é isso? Isso. Do material, no próprio texto que a gente leu,
você pode encontrar lá mesmo. Mas se você quiser ir para além do texto, você pode ir. Aham, ok, tranquilo. Ué, ninguém fala. Acho que vocês estão me ouvindo ainda. Estão me ouvindo, gente? Sim, professor, eu tô. Ouvindo. Ah, porque eu perdi a conexão aqui. Ah, sim, dá esperando só o senhor falar. Ah, perdi a conexão, mas voltou. Tranquilo. Bom, gente, é isso então. Eu não vou me alongar muito hoje, não. Fiz uma atividade pequenininha para hoje. Agradeço a participação de todos. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, desejo uma boa noite para todos. E façam as atividades, inclusive aquelas pessoas que estão com atividades atrasadas, né? Que vocês puderam ver agora, que eu mostrei para vocês. Núbia entrou, mas saiu, né? Eu não vi mais Núbia aqui. Talvez Eu é a queria até internet. ver. A internet. Ela é de que turma, você sabe? Se eu não me engano, ela é B também, professor. Ela é B, né? Perfeito. Então é isso. Boa noite a todos. Selenita, vê aí o que você pode fazer, tá? Nas aulas. Nessa ajuda aí que você pode ter com o Ramon, para você estar fazendo as atividades, tá bom? Tchau, tchau, gente. Tá, Olha, professor, boa eu tô noite. chorando de dor de barriga, ó. Boa noite. Boa noite, Ramon. Boa noite. Boa noite, Selenita. Você está com o áudio aberto. Fechado, no caso dela. Fechado. Tchau, tchau. Ah, professor.